Eu escutei assim, no momento que eu deixei meu emprego para vir para Carmópolis, né, pessoas que eram gerentes, que estavam em minha volta lá na empresa que eu trabalhava, né? Falei assim, Edson, cara, você é muito animado, porque o mercado, você está pegando a pior fase do mercado que eu já vi até hoje para abrir um negócio, né? Mas, enfim, vai esperar a fase boa? Me conta. Não tem Desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi Brasil sem crise. Qual que é a fase boa, qual que é a ruim? Não, eu não conheço. Pra mim, tem momentos um pouco menos pior, mas, meu amigo, se você esperar a calmaria, você não vai fazer nada nunca. Não faz nunca. O povo do agro, eu sou o Wellington Espanha, diretamente de Carmópolis, aqui com o maior prazer. Nós estamos aqui no AceroCast, o podcast que traz informação, conhecimento e muita tecnologia sobre o agronegócio. Olha, o episódio de hoje está imperdível. Nós vamos conhecer um pouco da história do Grupo Acero, que nasceu lá no ano de 2002. E para contar essa história, eu trouxe aqui, para bater esse papo, nada mais, nada menos que 2 desses empreendedores que iniciaram essa história. Estou aqui com o Edson, que é diretor comercial. Seja bem-vindo, Edson. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui para contar um pouco da nossa história para vocês. E também está aqui comigo o Leandro Rabelo, que é diretor administrativo e também faz parte dessa história da fundação, né, do Grupo Acero. Seja bem-vindo, Leandro. Olá, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês, contando um pouco da nossa trajetória, né? Que foi uma trajetória difícil, mas eu tenho certeza que muito inspiradora. Perfeito. Olha, você falou a palavra para mim aí, Leandro, que diz tudo. Inspiração, né? A gente poder servir de exemplo para outras pessoas. E eu quero começar com você, Edson. Com muita emoção, com muita verdade, porque eu sei que essas histórias, elas sempre mexem com a gente, né? Eu, particularmente, sempre me emociono e acho lindo quando vem a história, quando você fala aí desses 23 anos. Como tudo começou? Vamos lá, Wellington. Para falar um pouco dessa história, né? Eu vou voltar lá atrás, contar um pouco da minha história também, para a gente chegar na Millennium, né? Que hoje é a Acero Agronegócios. Bom, eu sou natural aqui de Carmópolis de Minas. Nasci aqui na zona rural, né? E trabalhava desde então com a minha família na zona rural, uma agricultura de subsistência. E em 93 eu decidi sair de Carmópolis e ir para Belo Horizonte para estudar e trabalhar, né? E lá eu conheci um empresário do ramo do agronegócio, entrei numa revenda e comecei a trabalhar numa revenda. E nesse meio tempo também, eu fui morar com hoje, que é meus sócios, né? Que é minha irmã, que os meus sócios são meu sobrinho, fui morar com a minha irmã. E acabou também que a gente criou uma grande amizade, né? E entre os meus sobrinhos, né? Comigo, e assim, a diferença de idade é relativamente pouca. O mais velho. Eu já ia brincar, eu ia falar, a estrada dele foi mais buracada. Na verdade, o Leandro Mais sofrida, né? Foi mais sofrida. O Leandro é o terceiro, né, dos sócios, né? Ainda tem o Delton, o Adelmo, depois o Leandro e o Rodrigo. Mas quando nasceu, não foram todos vocês. Foram quem participou ali daquele momento. Nós vamos abrir esse negócio. Bom, a ideia inicial começou numa conversa minha e do Leandro, né? No final de 2001, a gente começou a ter as primeiras ideias, né? Como seria abrir um negócio, abrir uma revenda, né? E já no primeiro semestre de 2002, né, a gente começou a amadurecer. Em mais ou menos junho, julho, a gente decidiu que realmente a gente mudaria para Carmópolis para começar o nosso negócio, né? Tá, espera aí, só pra gente, queria só fazer a checar. Nós vamos bater esse papo aqui. Leandro, é isso mesmo? Foi 2001? Você fazia o que nesse momento? Nessa época você estava mexendo com o quê? Wellington, Mas vamos voltar para cá, eu quero dinâmica isso aqui. Que nem o Edson disse, né? A trajetória de vida nossa nunca foi fácil, né? Desde cedo, a gente teve que batalhar, né, pelas coisas da gente. A família nossa é de Carmópolis, né? Nós somos uma família de 5 irmãos, né, comigo. E eu comecei a trabalhar no mercado agrícola em 1994.
Caramba, tem história aí também. Tem. Eu já tô quase aposentando. Então eu trabalhei... Aí também não, pô. Trabalhei até 99 em uma revenda e é onde eu acho que falta muito hoje para as pessoas, é coragem. Então trabalhei até 99 em uma revenda e aceitei o desafio de trabalhar em uma outra revenda por um aumento salarial na época de R$50, mas em que eu ia trabalhar numa empresa grande e que eu almejava desafio, né? Um crescimento profissional, porque onde eu estava trabalhando eu não ia ter um crescimento porque eu tinha três donos dentro da empresa e os 3 donos estavam ali dentro, então dificilmente eu ia ter um crescimento. Então eu comecei a trabalhar em uma outra revenda, né, de porte maior, onde eu trabalhei até 2002. O Edson trabalhava em outra revenda, o Adelmo, né, que é o nosso outro sócio fundador, ele não participava do mercado agrícola, ele tinha outra profissão. O Adelmo mexia com caminhão. O Adelmo trabalhava com caminhão. Fruta no Ceasa. Não, mas não deixa de ter algum alinhamento aí, né? Alguma conexão tinha. Exatamente. Então, como eu, Adelmo, eu e o Edson, e na verdade a gente tem o Rodrigo, né, que ele, na verdade, ele participou com a gente desde o início, mas como sócio na empresa, ele entrou em 2008, ele começou com a gente, né, logo na abertura da empresa, mas como sócio ele entrou em 2008. E como eu e o Edson, a gente trabalhava já no mercado, a gente via várias deficiências, né, no mercado, várias oportunidades, e a gente nunca foi de gostar de esperar. A gente sempre via... Essa turma que nasceu de 6 meses. Exato. A gente sempre via na dificuldade, a gente enxergava uma oportunidade. Então, assim, a gente não tinha nada. A gente tinha coragem e um sonho e uma determinação em fazer aquilo. Só que a gente queria chegar ali, mas a gente não sabia como fazer. Então foi onde a gente começou a colocar a ideia em prática e cada passo que acontecia, cada decisão que a gente tinha que tomar, a gente ia tomando até chegar ao ponto de abertura da empresa. Edson, então eu vou pegar aqui o que o Leandro está dizendo. Quando que você falou assim, olha, isso virou realidade? Que Acero, né? Como que nasceu? Nasceu como nome de Acero mesmo? Como é que foi? O Hélito, a partir do momento que nós conseguimos dar entrada no nome da empresa na junta comercial, que surgiu o nosso CNPJ, né? Falei assim, não, agora virou realidade. E o CNPJ foi registrado como Millennium Agronegócios. Em Carmópolis. Em Carmópolis de Minas. Registrado em Carmópolis de Minas. O endereço era aqui. O endereço era aqui, como Millennium Agronegócios. Milênio, né? Porque naquela época o boom do milênio era uma palavra que se usava muito e eu gostei bastante do nome milênio, né? Tinha a ver, vamos embora. Tinha a ver com o que estava na boca de todo mundo naquele momento, a gente colocou o nome milênio. E a partir daí, Elton, eu sempre acreditei. Nunca olhei para trás e falei assim, não, isso não vai dar certo. Tá. E foi seu primeiro CNPJ? Foi o meu primeiro CNPJ. Frio na barriga. Frio na barriga, muitos desafios, né? Engraçado, Elton, que naquele momento eu vinha com uma convicção muito grande de inovar, principalmente na parte de controles, né? Porque o que a gente observava no ramo do agronegócio é que as revendas tinham uma vida útil limitada. Muitas revendas entravam, tinham um ciclo ali de 8, 10 anos e quebrava, porque o controle nesse ramo ele é um pouco difícil. Porque assim, a gente lida com o produtor rural que vende as mercadorias, que pega cheque, que a gente tem que fazer o controle do cheque. Você fala controle de a gestão como um todo. A gestão como um todo. Ela é um pouco mais complexa, a liberação de crédito é mais complexa não é um negócio simples, né? Depende da produção do agricultor, para o agricultor estar bem rentabilizado e pagar as contas. Diferente, por exemplo, de uma loja de eletrodoméstico, que o cara vai lá, leva o comprovante de renda e a loja libera o crédito para ele ou ele paga no cartão de crédito. Ele não depende da produtividade. Não depende da produtividade. Então, no ramo agrícola,
tem essas particularidades, que a gente tem o Plano Safra, né, para financiar o agricultor. Então, isso com uma gestão, combinando isso com uma gestão mal feita, dava muito errado nessa época. Dá muito ruim. Então, a nossa visão era essa, inovar um pouco na parte da gestão, e isso eu acho que a gente fez com excelência, graças a Deus, estamos aí firme e forte, a empresa que eu posso falar que é exemplo aí na parte de gestão, na parte de controles, né? Tá, depois que passa, né, Leandro, aí é fácil, né? Aí a história, contar a história é mais tranquilo. Mas eu queria saber, eu tenho absoluta certeza, quem está nos assistindo deve ter perguntado, né? História que eu queria que vocês contassem. Abra o coração, hein? Leandro, o Edson acabou de trazer aí todo esse cenário. Eu queria que você, né, juntamente aí nesse bate-bola também com o Edson, as pessoas, né, quem está nos assistindo, quem nos segue, a pergunta é, poxa, tudo bem, abrir o CNPJ é relativamente fácil, mas como que isso se deu, né? Aí o Edson, poxa, deu frio na barriga, estamos agora com o CNPJ, a empresa está aberta. Mas vocês deixaram o emprego que vocês estavam, vocês tiveram investimento, como que isso aconteceu? Porque toda vez que alguém pensa em abrir um negócio, fala, eu não tenho dinheiro, O que aconteceu nesse processo, que é curiosidade não só minha? Ô, Wellington, o que aconteceu na época foi muita coragem, né? E muita audácia também da nossa parte. E também, uma coisa que a gente não pode tirar, o incentivo que nós tivemos das pessoas, da nossa família e de meus pais, né? Em 2002, quando a gente resolveu abrir o CNPJ, eu havia saído da empresa, né? E viramos e falou assim, então já agora estava por conta. Já estava por conta. A gente virou e falou assim, Edson, agora a decisão é sua, vamos ou não vamos? Pegamos e fomos. Dinheiro a gente não tinha. Eu tinha um carro no qual eu vendi ele não tem, não, e mas... pensei assim, a gente precisa de uma caminhonete, uma Pampa. Era uma Pampa verde que a gente utilizava ela pra gente estar... 4x4 não? Hã? Uma 4x4? Era 4x4. Era top, a Pampa 4 é boa. A gente chegava a carregar 1 tonelada de peso nela. Então, assim, é o dinheiro que a gente tinha. A gente tinha o dinheiro do caminhão, né, do Adelmo, na qual a gente vendeu ele, a gente trocou com um fornecedor com produtos, né? Nossa, para revender o produto. Né? E era o dinheiro que a gente tinha. A gente tinha, na verdade, mais coragem vontade, né, do que propriamente dinheiro mesmo. Tá. O baú de energia, de vontade, de desejo era gigante. Mas o baú do dinheiro estava curto. Tava curto. Era difícil. É isso, Edson. Foi muita coragem. Realmente, Wellington. Mas assim, quando a gente começou, aí antes da gente realmente tomar a decisão, eu sondei os fornecedores, né? Já tinha ali já estava com uns 8 anos de mercado, então já tinha um conhecimento bom ali na parte de fornecedor. Eu dei uma sondada no fornecedor, como seria a sério abrir uma loja. E assim, tive apoio de vários dos fornecedores que atendia as revendas naquele ciclo na época, né? Então isso me encorajou bastante, porque no mínimo eu ia ter o crédito, né? Tá ótimo, então, isso, né? O que eu falo. Dinheiro não tem não, mas me dá crédito. Para ser empresário bem sucedido, você precisa de uma coisa, ter crédito. Ter crédito. Se não tiver dinheiro e tem crédito, fica muito difícil começar qualquer negócio. Né? Aí inviabiliza. Inviabiliza qualquer negócio. Então, realmente, a história foi essa, né? Nós vendemos ali, o Leandro vendeu o carro, o Adelmo... Na verdade, o Adelmo que tinha mais capital era o Adelmo. Ele vendeu o caminhão, emprestou uma parte pra gente. Então, dos três, ele era o primo rico. Era o primo rico. E tinha uma 709, na época que era nova, valia bastante dinheiro. Aí ele vendeu... Explica lá, 709... Era um caminhãozinho. Um caminhãozinho, aquele da Mercedes? Mercedes 709. Tá. Era um caminhão novinho, ele vendeu e teve muita coragem. Porque o SNCAP tinha o 613, né? Tinha o 613. Mas ela é inferior, já era outra... Essa já era mais nova, era modelo mais novo. E realmente ele teve muita coragem, né? Porque, querendo ou não, eu e o Leandro já estava mais ou menos assim... não tinha muito capital. Então, qualquer coisa que a gente investisse ali, o nosso investimento era pouco. Então, se perdesse, ia era perder tudo pouco. Que tinha, né? E era tudo que tinha. O Adelmo, querendo ou não, ele já tinha um capital um pouco maior, já estava arriscando um pouco mais, né? Porque ele vendeu um caminhão novo para investir no negócio.
Então, realmente, assim, foi essa história. A gente construiu, o pai do Leandro realmente nos apoiou muito. Ele, no determinado momento, ele entrou de avalista no nosso negócio, né? Então, realmente, a gente teve muito apoio, né? E, assim, uma coisa muito bacana é que os nossos fornecedores sempre acreditaram na gente. A gente entrou no negócio com muito crédito, que legal. sabe? Então, às vezes, até num determinado momento, mesmo sem ter condições de pagamento, porque a gente estava começando, os fornecedores ainda faziam uma pressão. Você queria comprar, tipo, 100 mil, vamos falar em números hipotéticos, os caras queriam vender 200. Né? Então, a gente teve que lidar com isso também, administrar essa pressão. Sem ter o dinheiro, mas ter o crédito, né? Exatamente. Eles viam assim que nós não tínhamos dinheiro, mas a nossa capacidade de fazer o negócio crescer era muito grande. Então, houve essa aposta muito grande dos nossos fornecedores. Nesses bate-papos, né, quando a gente, né, eu tenho a oportunidade de ouvir empresários, empreendedores como vocês, eu acho que assim, para a gente trazer aqui um aprendizado, né? O que você está trazendo aí, Edson, e você, Leandro, quer dizer, cuide do teu nome, cuide da tua credibilidade. Sim. Né? Porque é o que vocês estão dizendo, dinheiro nós não tínhamos, mas nós tínhamos respeito, o nosso CPF, ao nosso nome, e o cara capaz de oferecer o dobro daquilo que você queria sem ter dinheiro. Seria esse o aprendizado? Exato, seria exatamente esse. Uma coisa interessante, na época existia várias grandes empresas no mercado. Hoje a gente está falando no ano de 2025, nenhuma dessas empresas existem mais. Todas elas fecharam. Caramba, ficaram pelo caminho. Todas elas ficaram pelo caminho. As que existem até hoje são pequenas empresas que estão ali em que o dono continua trabalhando. Não diminuiu, mas não cresceu. Não cresceu, né? E não diminuiu. Continua ali como se diz, esperando a aposentadoria. Tá, Leandro e Edson, aí eu vou fazer para vocês dois. Quando vocês lá atrás, né, 2001, sentaram, fizeram aquele rabiço, chega 2002, aí de fato vocês abrem a empresa formalmente, em algum momento, vocês imaginaram que vocês chegariam onde vocês estão hoje em 2025? Eu vou só corrigir um pouquinho a fala do Leandro, que na verdade, assim, muitas empresas, naquele momento, depois que a gente começou, que estava antes da gente, muitas delas ficaram pelo caminho, né? Mas tem muitas boas empresas que surgiram até antes de dar certo, estão no mercado, hoje são grandes empresas. Mas realmente o histórico de abrir e fechar revendas, na nossa época, era muito grande, né? Então, assim, até quando falar, passamos dos 5, passamos dos 8, passamos dos 10, a gente ia pegando as marcas históricas. É legal, né, Edson? Porque assim, a gente tem dados, né, de pesquisas aí com diversas instituições, uma delas, né, não tem problema de eu citar aqui, o Sebrae, e que ele traz que, né, 80% dos negócios, dos novos negócios, eles se sucumbem, eles quebram, eles fecham até o segundo, terceiro ano de vida. Isso. Sim. Né? Somente corrigindo a minha fala, Wellington, quando eu falo das empresas que fecharam, eu estou dimensionando as empresas do Ceasa, que eram ali mercado que tinha de 8 a 10 revendas. Não estou generalizando de modo... mercado, né? De não, mercado. acho que ficou claro isso. Generalizando de mercados de mercados de Ceasa. E a gente sabe, abrir e fechar empresa é super natural que aconteça. Que não aconteça com a gente, né? E outro detalhe, Wellington. A gente trabalhava e quando a gente resolveu abrir a empresa, nós tivemos muitas pessoas apoiando, muitas pessoas criticando. Todas essas pessoas que trabalhavam com a gente, hoje, continuam no mercado. Ou continuam como vendedores, não foram nem para frente, nem para trás. Então, assim, isso mostra um pouco da coragem nossa, da determinação e um pouco daquele negócio. Quem quer, pega e faz. Sim. Não adianta ficar reclamando que não teve sorte. Se você não arriscar com determinação, né? Porque não adianta arriscar sem um propósito. No caso nosso, a gente arriscamos, nós tínhamos a certeza que a gente ia chegar porque a gente sabia da nossa capacidade. Mas imaginava que ia chegar onde chegou?
Ou o sonho era um pouco menor? Na verdade, não. Na verdade, a gente não tinha o propósito, não tinha um sonho de chegar, a ideia de chegar onde a gente queria, onde a gente está. Mas a gente sabia que a gente tinha potencial, né, para crescer, e na medida que as coisas foram acontecendo, os sonhos foram ficando mais altos. Legal. Uma coisa que eu gosto de trazer, uma frase aí que, né, vários empresários dizem: sucesso não aceita preguiça. E uma outra é, toda vez que o empresário, né, eu falando como empresário também, é muito bom quando você toma uma decisão, e vocês devem ter escutado, e eu queria saber se sim, quando a pessoa fala assim: você é maluco? É mais ou menos assim, né, Wellington? Quando eu escutei muito essa frase, né? Pessoas, alguns encorajando, outros falando, não, realmente você é maluco, você não tem que... E às vezes tem uns que encorajam também, mas ele encoraja porque ele acha que ele tem que encorajar, mas no fundo ele fala, putz, esse cara é maluco. Mas isso aí tá assim, mas no fundo ele fala, nossa, esse cara é louco, e fica pensando. Tem isso, né? Tem. Eu escutei assim, no momento que eu deixei meu emprego para vir para Carmópolis, né, pessoas que eram gerentes, que estavam em minha volta lá na empresa que eu trabalhava, né? Falei assim, cara, você é muito animado, porque o mercado, você está pegando a pior fase do mercado que eu já vi até hoje para abrir um negócio, né? Mas, enfim, vai esperar a fase boa? Me conta. Não tem Desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi Brasil sem crise. Qual que é a fase boa, qual que é a ruim? Não, eu não conheço. Para mim, tem momentos um pouco menos pior, mas, meu amigo, se você esperar a calmaria, você não vai fazer nada nunca. Não faz nunca. Então, realmente tem que tomar decisão. Coragem, decisão e ir para frente. E naquele momento, quando a gente abriu, Wellington, como o Leandro estava falando, né? Para chegar até aqui, aquele momento qual que era o objetivo inicial? O objetivo inicial era abrir um negócio para melhorar de vida, para ganhar um pouco mais, né? Sobreviver e ter um plus. Ter um plus. Mas a gente tinha em mente uma coisa muito certa, né? Quando a gente começou, que foi combinado entre eu, Leandro e Adelmo. Nós não vamos tirar férias enquanto a empresa não tiver condições. Nós não vamos tirar dinheiro da empresa enquanto a gente não sentir que a empresa está completamente sólida, capaz de honrar todos os compromissos. Então, isso foi 5 anos ali que a gente trabalhou sem tirar férias e sem tirar recursos a mais. Então, realmente, o recurso que a gente tirava é para sobreviver, para os gastos básicos. Depois de 5 anos é que a gente começou a ter uma retirada um pouco melhor e daí por diante. Mas desse sonho, né, de começar a empresa para melhorar, para chegar aqui até hoje, né, aí as coisas mudam bastante, porque agora a dinâmica já é outra. Hein? Empresa, a gente já vê aquela dinâmica de fazer a empresa crescer, de mais de 200 funcionários trabalhando. Os desafios talvez até aumentem, mas eles são diferentes, né? Sim. Hoje vocês têm talvez mais desafios, mas são completamente diferentes. Mas aí, Edson, eu queria deixar claro, né, para quem está nos assistindo, talvez essa seja a sua maior dica para o empresário, para o empreendedor que está começando. Não tire o dinheiro do seu negócio logo na largada. Exato. Né? Você está falando aí de 5 anos até isso ganhar musculatura e ele conseguir ficar de pé, sozinho. Porque eu acho que acontece muito isso. Né? Ele abre o negócio, o empreendedor abre, já fica tirando dinheiro, não prospera. O dinheiro, na verdade, nunca é da gente, né? O dinheiro é do fornecedor, porque enquanto a conta não estiver paga, o dinheiro, na verdade, nunca é nosso, né? Às vezes está o dinheiro, tem um monte de dinheiro no banco lá, mas não é meu, né? Ele é sempre do giro. Tá. E vou te contar uma história um pouco rápida aqui, só para a gente finalizar, um pouco sobre encorajamento. Quando a gente chegou aquele momento em que a gente tinha que vir para Carmópolis, morava com meus pais, a gente colocamos os produtos que a gente trocou, os veículos que a gente comprou, que a gente trocou, né, o veículo em produto, que a gente colocou todos os produtos dentro do caminhão, no baú, a gente passou em casa para pegar o colchão, pegar as roupas da gente e vim. Nós viemos para Carmópolis no baú que trouxe as mercadorias para a gente. E as mudas de roupa. E meu pai veio com a gente e falou assim, vocês vão, mas não se preocupe, vai com Deus. Se, na pior das hipóteses, se der errado, não vai dar, vocês voltem para casa. Então, assim, foi uma palavra muito encorajadora muito bom. Que a gente teve, né, do meu pai, né, do meu pai e da minha mãe,
E é um recado que eu deixo para as pessoas hoje. A coragem, a gente vir hoje dentro de um baú, de um caminhão, para tentar realizar um sonho, não sei se a maioria das pessoas hoje estão dispostas. Talvez as pessoas hoje querem chegar ao sucesso, mas elas não querem passar pelas dificuldades. A jornada não quer ser cumprida, né? Então o Edson falou assim, quando a gente não retirava dinheiro da empresa, a gente, na verdade, não tirava dinheiro, a gente não tinha dinheiro. Era só sobreviver, só para alimentar, né? Talvez tomar um sanduíche, comer um sanduíche. A gente ia almoçar, era 3 horas da tarde. Porque a empregada que trabalhava pra gente, ela pegava... Mas aí eu vou dizer pra vocês, isso chama determinação, força de vontade, querer. E aí o que você falou, tem que estar disposto a abrir mão dos seus pequenos confortos, dos seus pequenos luxos. Não é isso? Sim, com certeza. O Edson, a gente sempre que fala, a gente vai emocionando. Mas eu queria aqui pra gente, a gente finalizar e amarrar, tem uma curiosidade, né? Nasce lá o CNPJ como Milênio, e aí hoje nós somos Grupo Acero. Quando e por que e como surgiu Acero no meio dessa trajetória? Bom, em 2015 para 2016, nós começamos a implementar alguns processos dentro da empresa. E procuramos uma consultoria que entrou para dentro do nosso negócio, né? Alexandre Assis, grande amigo, ajudou bastante a Acero, a primeira consultoria. E nesse processo, um dos processos seria registrar a marca, né? A marca Milênio. Que é interessante, como que os empresários esquecem disso. Exato. Marca e patente, né? E quando nós... nesse meio tempo, a consultoria rodando dentro da empresa, a gente implanta os processos, tivemos um incidente na nossa loja do Ceasa, que ela pegou fogo em 2017, né? E também foi uma parte muito desafiadora, né? Foi um outro ponto aí, desde a abertura, eu acho que foi o segundo maior desafio que a empresa enfrentou, porque foi um prejuízo muito grande, e nessa empresa já entrou, era outros sócios, né? Já tinha entrado para a sociedade o Delton e o Rodrigo, que fazia parte do quadro societário, e o Delton que administrava praticamente, que tocava toda a parte ali da loja de Ceasa. Então foi um baque muito grande. Mas para chegar na Acero, quando aconteceu esse incidente, que a gente viu que a empresa estava de pé, que estava tudo certo, que a gente ia conseguir alavancar, que a gente ia conseguir crescer a empresa, aí nós contratamos uma outra consultoria, e aí uma empresa de marketing, e a gente começou a trabalhar as opções de nome. Dentre essas surgiu o nome Acero, né? Aí, por causa do incidente, até muitas pessoas perguntavam, é acero de acerar o fogo, né? Não, mas na verdade não é isso. O nome Acero é um nome espanhol que significa aço, intangível, inquebrável, né? Dentre os 10 nomes apresentados, a gente gostou muito desse nome, até pela história que a gente construiu, né? Então surgiu aí o nome Acero Agronegócios. Tinha um bom propósito no nome. Tinha um bom propósito no nome, eu gosto muito particularmente. Muito bom. É isso. Leandro e Edson, olha, a gente poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas. A história de vocês é maravilhosa. O Grupo Acero está de parabéns. Muito feliz de poder fazer parte aqui com vocês também, de poder contribuir aí para os próximos 23 anos, né? Rumo aos 50 anos. E gostaria aqui, para a gente fechar, que mensagem cada um de vocês pode deixar para as pessoas, para os produtores rurais, que também têm esses desafios, né? Seja as variáveis incontroláveis, climáticas, né? As questões políticas, geopolíticas, econômicas. Que mensagem vocês podem deixar pela experiência e por essa história aí de 23 anos? Quem começa? Wellington, para o produtor, a mensagem que eu vou deixar, né, é o seguinte: a empresa já tem 23 anos, né, já é empresa consagrada no mercado. Então pode confiar, né, na empresa, pode ter certeza que a gente tem o melhor portfólio, as melhores mão de obra, né, para poder tá atendendo ali na parte de assistência. Para as pessoas, eu gosto muito de falar o seguinte: tenha determinação.
E eu me lembro muito quando eu trabalhava de 94 a 99, eu trabalhava numa empresa, não existia internet, existia livro. Era outra realidade. Hoje o telefone, a internet, ela virou um vício, talvez uma doença. As pessoas não leem. Então, o que acontecia? Eu gostava muito de ler. Então, na época, eu sabia todos os produtos. Eu sabia todos os produtos que eu vendia e sabia todos os produtos que o concorrente vendia. Então, na hora que o cliente chegava para comprar, eu já sabia de nome ali qual o produto que eu ia substituir. Então, a mensagem que eu deixo hoje para as pessoas é: leiam. Se você não ler, se você não tiver conhecimento sobre o que você está vendendo, e você pegar um concorrente que faça isso no seu lugar... Com mais conhecimento que você... Exatamente. Vai te pôr no bolso. Ele vai ultrapassar, ele vai te tomar a venda. Ou o cliente também. Isso aí. Leandro, obrigado pela sua participação. Com Deus certeza. te abençoe e sucesso. Com certeza. Edson, suas considerações, sugestões aí. Bom, Ayrton, primeiramente foi muito bom contar essa história, né? Espero, assim, fico muito feliz em saber que a gente inspira pessoas, né? E deixar essa mensagem aí que resiliência, né? Força e determinação. E para os produtores rurais, né? Que sempre que alguma coisa estiver dando errado também, fazer diferente, né? Que fazer do mesmo jeito nunca vai dar certo. Então, isso eu sempre levo para a minha vida. Quando as coisas não estão fluindo conforme esperado, a gente sempre muda a rota para construir, né? Então, uma coisa muito importante o recado que eu deixo para os produtores, principalmente, é conhecer o custo. Porque eu tenho essa percepção que os nossos clientes, eles têm medo de conhecer os custos. E não os pequenos, inclusive os grandes produtores. Sim, também têm medo da realidade, de conhecer o custo. Mas quem não sabe que caminho está seguindo, qualquer caminho serve. É isso aí. Né? Então, a gente realmente precisa conhecer o nosso negócio para a gente ter controle, para a gente saber qual que é o resultado. E se não está deixando o resultado, mudar a rota e tentar ajustar para que isso aconteça. Muito bom, Edson. Muitíssimo obrigado, viu, pela participação aqui no podcast, né? O nosso trazer informação. E se me permitam, de tudo que vocês falaram, tem uma palavra que eu gostaria de deixar para a gente fechar. Tudo isso que vocês falaram emociona, isso toca as pessoas, mas tem uma palavra que eu gostaria de deixar. Vocês falaram de família. No final do dia, é a razão de tudo isso, né? O que fala é a família, o que manda é a família. Porque quando você dá ali a fala do teu pai, que ele é família, Sim. né? Que reforça... Porto Seguro. Porto Seguro. Você fala assim, cara, eu vou porque eu sei que eu tenho alguém que está aqui para me receber. Parabéns, história linda. Muito obrigado. Né? Que Muito Deus obrigado, abençoe. Elton. É isso aí. O Povo do Agro, nós vamos ficando aqui. Este é mais um episódio do AceroCast, o podcast que traz, inclusive, história emocionante. Valeu.